A Ucrânia acabou de receber um novo lote de caças F-16 que simultaneamente aumentam sua capacidade de atacar a Rússia e se defender do devastador ataque de mísseis e drones de Putin. A chegada de mais F-16s fortalece a ameaça aérea da Ucrânia, contrariando as expectativas de Putin de que sua guerra de atrito enfraqueceria o inimigo. O primeiro relatório da chegada desses F-16s acabou de chegar hoje, 20 de março, do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Em 19 de março, ele informou aos jornalistas que vários poderosos caças americanos chegaram à Ucrânia, sem revelar a quantidade exata. Chegaram mais F-16s na Ucrânia, disse Zelensky. Os russos mentem que derrubaram algo lá. Eles não derrubaram nada. E a boa notícia é que vários aviões F-16 chegaram na Ucrânia. Espere, os russos afirmam ter derrubado um F-16. Parece ser o caso, de acordo com Zelensky e várias reportagens da mídia russa. A União Nacional de Notícias diz que blogueiros militares russos começaram a compartilhar um relatório falso sobre as forças de Putin derrubando um F-16 na região de Sumy, na Ucrânia. Esses blogueiros afirmaram que o jato ucraniano foi abatido sobre um complexo S-400, com todo o incidente supostamente sendo iluminado pelos caças Su-35 da Rússia. Só que isso não parece ser o caso. A União Nacional de Notícias afirma que um canal ucraniano no Telegram se chama Girassol, que é administrado por soldados da Força Aérea da Ucrânia, desmentiu o relatório da Rússia quase assim que ele chegou. 400S foi perto do canal, mas desviou honestamente notado. O porta-voz da Força Aérea Ucraniana, Yuri Ignat, confirmou que o F-16 evitou o S-400 russo, enquanto acrescentava que os jatos de combate da Ucrânia estão trabalhando com sucesso nas posições dos ocupantes. Mais mentiras do campo de Putin. Não surpreende que estejam chegando em grande quantidade e rapidamente. Putin não quer revelar ao seu povo que a Força Aérea da Ucrânia está se fortalecendo com a chegada de novos F-16. Ele afirma que a Rússia abateu um dos jatos ucranianos para minimizar a importância do envio de mais aeronaves para a Ucrânia. O poderoso sistema de mísseis antiaéreos S-400 está fazendo seu trabalho, afirmam os comparsas de Putin, e os F-16S da Ucrânia são inúteis. Isso simplesmente não é verdade. A chegada dos F-16 em 19 de março é apenas a mais recente de várias entregas na Ucrânia no último ano. O primeiro lote dos jatos chegou ao país em agosto de 2024. Mas chegaram em outubro, todos eles sendo jatos que a Holanda prometeu à Ucrânia meses antes. A Ucrânia recebeu uma segunda entrega de F-16 da Holanda no início de fevereiro de 2025. Essa última entrega apenas aumenta o estoque crescente de jatos de combate americanos que a Ucrânia pode usar para enfrentar a ameaça aérea russa. Os F-16 da Ucrânia estão chegando por meio de uma coalizão de países europeus que trabalham juntos para fortalecer a Força Aérea Ucraniana. A Holanda enviou 24 F-16 para a Ucrânia, muitos dos quais já chegaram em Kiev. Junto com a Holanda estão a Dinamarca, que prometeu 19 F-16, e a Noruega, que prometeu entre 6 e 22 jatos de combate, segundo o Kiev Independent. A Bélgica também vai enviar F-16S, mas não divulgou números. De qualquer forma, os números reais podem não importar tanto quanto o que essa coalizão de doadores simboliza. Putin está sendo forçado a recuar e assistir enquanto sua invasão à Ucrânia une quase toda a Europa contra a Rússia. 4 nações se unindo para enviar F-16 para a Ucrânia enviam uma mensagem clara. Não queremos que Putin se fortaleça absorvendo a Ucrânia. Contudo, não podemos ignorar que este último lote de F-16 está chegando em um momento perfeito para a Ucrânia. Após o caos inicial da invasão de Putin à Ucrânia, as forças aéreas russa e ucraniana ficaram atordoadas. A Rússia sentiu o maior impacto do dano. Perdeu 369 aviões e 331 helicópteros, a maioria abatida nos primeiros meses da guerra devido às táticas aéreas vacilantes de Putin. Contudo, a Ucrânia não saiu ilesa dos primeiros confrontos. De acordo com a Forbes, em fevereiro de 2023, a Ucrânia já havia perdido muitos de seus jatos de combate.
entrou na guerra com 50 MiG, 29 soviéticos e 16 deles no início de 2023. Também perdeu cerca de metade dos seus 24 bombardeiros supersônicos Sukhoi Su-24 no primeiro ano da invasão de Putin, além de 15 dos seus 30 aviões Sukhoi Su-25. Nenhum destes se destacava como jatos de combate ou bombardeiros pelos padrões atuais. Todos eles eram relíquias da era soviética, quando a Ucrânia fazia parte da Federação Russa. Contudo, a perda de tantos jatos prejudicou muito o desejo da Ucrânia de estabelecer superioridade aérea contra a Rússia. Nunca seria capaz de cobrir toda a Ucrânia com essas aeronaves, pois simplesmente não tinham o suficiente, mesmo antes da Rússia invadir. Mas perder tantos aviões rapidamente dificultou a Ucrânia criar até mesmo pequenos bolsões de domínio aéreo para apoiar suas tropas terrestres. A chegada de mais F-16S em 19 de março, juntamente com outros entregues anteriormente, parece pronta para mudar este cenário. A chegada dos novos F-16S na Ucrânia é um grande acontecimento. As especificações do F-16 explicam o motivo. Segundo a Força Aérea dos Estados Unidos da América, o F-16 Fighting Falcon é um caça compacto e versátil. A Força Aérea também elogia os F-16 por serem um jato de combate extremamente manobrável, com histórico comprovado tanto no combate aéreo quanto no ataque aéreo-superfície. Combinando isso com o custo relativamente baixo de um jato em comparação a outros caças americanos, como o F-35, obtém-se um jato de combate versátil capaz de realizar a maioria das operações aéreas. As especificações do F-16 revelam ainda mais sobre sua importância para a Ucrânia. Cada F-16 pesa 8.921,6 kg, mas pode decolar com até 17.504 kg no total. Isso significa que ele pode ser carregado com quase 20.000 libras de munições, combustível e equipamentos para uma missão. Os F-16 têm capacidade de 7.000 libras de combustível interno, 12.000 libras com a adição de um par de tanques externos. Esse combustível, combinado com o motor Pratt Whitney F100PW220 ou 229, ou o motor General Electric F100 General Electric 100 ou 129, dependendo da variante do F-16, permite que o jato atinja velocidades de 1.500 milhas por hora. Isso é 2 vezes a velocidade do som. Um F-16 tem um alcance máximo de 3,2 km, suficiente para a Ucrânia atacar a maioria dos principais alvos russos, podendo atingir um teto acima de 15.240 metros. Tudo isso já é impressionante, mas a carga útil do F-16 o torna uma bênção para a Ucrânia e uma enorme ameaça para a Rússia. Os F-16 são comumente equipados com um par de bombas de 2.000 libras para alvos terrestres, além de 2 mísseis AIM-9 e 2 AIM-120, usados para defesa contra ameaças aéreas. Um único canhão multitubo 1060 e um A1 de 20 mm também é instalado no jato, juntamente com 500 rodadas. Além disso, a Ucrânia pode instalar estações externas nos F-16 para carregar mais mísseis e pods de contramedidas eletrônicas que impedem a interferência dos sistemas russos de guerra eletrônica nas armas da aeronave. O F-16 oferece todos esses recursos em um pacote que varia de 14 milhões e 600 mil a 18 milhões e 800 mil dólares, dependendo da variante do jato. O F-16 não é somente uma máquina poderosa. Como um avião de combate multiuso, ele também é bastante versátil. Uma das múltiplas funções é a defesa. Desde a chegada dos F-16 à Ucrânia, F-16. Observamos isso logo após a chegada dos primeiros F-16, em agosto de 2024. Em 26 de agosto, a Rússia lançou dezenas de mísseis e drones contra a Ucrânia. Essa é a prática padrão das forças de Putin. Eles bombardeiam posições ucranianas aéreas atrás das linhas de frente, permitindo que forças terrestres sigam com assaltos massivos. O ataque foi um pequeno triunfo para Putin. Mísseis e drones superaram as defesas ucranianas, matando 5 pessoas e danificando infraestrutura crítica do país.
Porém, o ataque seria muito pior sem os novos F-16 patrulhando os céus ucranianos. Esses F-16 derrubaram vários mísseis e drones, mirando aqueles direcionados a alvos russos, chave para garantir que Putin não conseguisse tudo o que queria de seu ataque em agosto. Os pilotos ucranianos têm aprimorado o uso das capacidades defensivas dos seus F-16 desde então. Em 7 de janeiro de 2025, a Força Aérea Ucraniana anunciou que um de seus pilotos acabara de quebrar um recorde defensivo. Em uma única missão, um piloto abateu 6 mísseis de cruzeiro russos que se dirigiam à Ucrânia. O ataque da Rússia ocorreu em 13 de dezembro com o lançamento de 200 drones e 94 mísseis. Dizem que até os americanos não podiam acreditar que você fez isso, afirmou o porta-voz do comando da Força Aérea Ucraniana, Yuri Ignat, em uma entrevista com o piloto não identificado. Alguns disparos do canhão e uma explosão, depois outra, uma detonação secundária. Eu pensei, mas como se viu? Eram 2 mísseis, disse o piloto, ao descrever suas ações. A lição dessa defesa recorde é simples. A Ucrânia está melhorando no uso de seus F-16, tão melhor, na verdade, que estão impressionando os pilotos americanos que voam nos caças há anos. Isso só pode significar más notícias para Putin. Se os poucos F-16S da Ucrânia foram tão eficazes na defesa em janeiro, o que a chegada de mais desses jatos em março significa para a Rússia? Mais de seus mísseis e drones vão ser abatidos dos céus ucranianos. Ainda assim, se o problema fosse só a defesa ucraniana, Putin poderia lidar com isso. Deixe a Ucrânia ter mais F-16S. A Rússia sempre pode produzir mais mísseis e drones se os enviados forem abatidos. A Ucrânia não está usando apenas seus F-16S para defender seu território. Está usando as capacidades multifuncionais do jato para atacar a Rússia. Segundo David Axe, correspondente militar da Forbes, em 27 de fevereiro, ele publicou um artigo afirmando que os F-16 da Ucrânia deixaram sua zona de conforto. Se inicialmente as missões realizadas se concentraram na defesa, o uso atual mostra que a Ucrânia está mais confortável em utilizá-los para atacar posições russas. Equipados com os melhores mísseis AR-AR, bombas de precisão e bloqueadores de radar da Ucrânia, os caças F-16 da Lockheed Martin, da Força Aérea Ucraniana, estão cada vez mais atacando as forças russas na linha de frente de 1.300 quilômetros da guerra de 3 anos da Rússia contra a Ucrânia, relata Axe. Axe cita vídeos que demonstram que a Ucrânia está enviando F-16 com diferentes configurações para a luta. Alguns dos jatos da Ucrânia estão patrulhando as partes mais perigosas do leste do país, onde estão carregados com mísseis AIM-9 e AIM-100 usados para as operações defensivas. Outros seguem em missões de bombardeio, equipados com pilones que carregam 8 bombas de 113 kg e 3 gramas, além de pods ANALQ-131, que impedem a Rússia de interferir no avião. Adicione 4 mísseis AR-AR e um par de tanques de queda àqueles F-16S e você obtém ameaças claras de ataque. O segundo resumo permite que os F-16 ucranianos ataquem. Isso permite aos jatos engajar alvos russos no ar e no solo, a dezenas de milhas de distância, além de detectar e bloquear radares e baterias de mísseis superficiar russas, segundo Axe. Aí reside um problema para Putin. Quando a Ucrânia recebeu os primeiros F-16, Zelensky não quis arriscar muito devido à quantidade limitada. Ele poderia usar os jatos para defesa, mas atacar posições russas não era uma opção, pois a Ucrânia não podia se dar ao luxo de perder nenhum dos poucos jatos que possuía. A Ucrânia recebeu seu terceiro lote de F-16 em 19 de março, após receber os primeiros 6 caças em agosto de 2024. Agora ela pode correr riscos. Agora ela pode atacar a Rússia na linha de frente e na retaguarda. Agora, os F-16 da Ucrânia são uma ameaça maior do que nunca para a estratégia aérea de Putin. Pior para Putin é o que esses jatos representam. A Rússia enfrenta uma grande ameaça simbólica por ser um perigo aéreo direto. Segundo a The Economist, mesmo com novos F-16S chegando, a Ucrânia não tem o suficiente para derrotar o exército russo.
Mas a chegada de qualquer um já é uma vitória simbólica para a Ucrânia. Com ao menos 4 aliados europeus, Holanda, Noruega, Bélgica e Dinamarca, enviando F-16S para a Ucrânia, eles estão se defendendo indiretamente contra a agressão de Putin à Rússia, sinalizando para o resto da Europa que é hora de reforçar a ameaça aérea ucraniana. A Suécia também se juntou à coalizão para enviar F-16S para a Ucrânia, anunciando a entrega de 2 desses jatos em maio de 2024. E não são apenas os F-16ES que estão a caminho de Kiev. A Ucrânia demonstrou eficácia no uso dos jatos americanos recebidos, então a França está enviando seus próprios caças para o país. Quando a Ucrânia recebeu sua terceira entrega de F-16 em fevereiro, eles vieram acompanhados por vários caças Mirage 2005 fabricados na França. Esses jatos são comparáveis aos F-16, podendo atingir velocidades de Mach 2.2, um pouco mais rápido que o F-16, com um teto de voo de 50.000 pés. Eles também incluem mísseis e radares para contrariar as táticas de guerra eletrônica da Rússia. Isso é uma péssima notícia para Putin. No ano passado, ele achou que lidaria apenas com um gotejamento de F-16S na Ucrânia, os quais acreditava que a Rússia poderia abater. A Ucrânia está recebendo entregas regulares desses poderosos caças. A entrega de março ocorreu menos de um mês após a de fevereiro, e a Rússia também enfrenta outros caças europeus. Segundo o ministro da Defesa da Ucrânia, Rustam Umarov, em fevereiro, essas modernas aeronaves de combate já chegaram ao país e em breve realizarão missões de combate, fortalecendo a defesa e aumentando a capacidade de contra-ataque efetivo à agressão russa. Provavelmente ele sente o mesmo sobre o lote de F-16S que chegou recentemente ao seu país. Tudo isso reforça a mensagem coletiva da Europa para Putin de que é hora de suas tropas deixarem a Ucrânia. Caso contrário, mais jatos podem ser enviados. É evidente que a Força Aérea Ucraniana está se fortalecendo mês a mês. A chegada dos F-16 em março reforça essa força, dando à Ucrânia mais opções na defesa e no ataque. Porém, a Ucrânia e sua crescente frota de F-16 ainda enfrentam desafios. Um dos desafios são os Estados Unidos da América. De acordo com o Business Insider, em 10 de março, a frota de F-16 da Ucrânia poderia ser colocada em risco pelos Estados Unidos da América. A abordagem instável do presidente Donald Trump ao tentar negociar um cessar-fogo. No momento da publicação desse artigo, os Estados Unidos da América tinham suspendido toda a ajuda militar e compartilhamento de inteligência com a Ucrânia. A suspensão foi levantada após Zelensky negociar um cessar-fogo com Trump. Contudo, essa suspensão inicial suscita questões interessantes para a Ucrânia. Muitos aliados europeus da Ucrânia têm mais F-16 que poderiam entregar. Mas, e se Trump instituir outra suspensão? Ele poderia impedir esses aliados de enviar mais F-16, alegando que os jatos são fabricados nos Estados Unidos da América. É uma possibilidade, de acordo com o Business Insider. Mesmo sem um bloqueio direto, Peter Layton, do Griffith Asia Institute, observa que os Estados Unidos da América poderiam simplesmente parar de fornecer peças de reposição, tornando os F-16 da Ucrânia gradualmente inutilizáveis. A tarefa de Zelensky agora é fazer tudo o que pode para manter Trump ao seu lado a partir de agora. A explosiva reunião de 28 de fevereiro entre Zelensky e Trump na Casa Branca já parece uma memória distante. Por enquanto, a partir de 20 de março, os dois estão progredindo nas negociações para um cessar-fogo limitado. Zelensky, o diplomata astuto, continuará a trabalhar com Trump em busca de uma paz que provavelmente considera inatingível. Isso permite ao presidente ucraniano retratar Putin como o agressor para Trump, garantindo que os Estados Unidos da América não atrapalhem a entrega dos F-16S à Ucrânia. Porém, também pode haver desafios relacionados aos próprios jatos. Poucos dias antes da Ucrânia receber seu último lote de F-16S em 11 de março, a revista Military Watch relatou que alguns membros da Força Aérea Ucraniana não estão tão satisfeitos com seus F-16S quanto poderiam. Yuri Ignat já afirmou que os F-16 da Ucrânia não são capazes de enfrentar os Su-35S da Rússia em um combate aéreo.
Isso tem menos a ver com os jatos em si, e mais com o fato de possuírem configurações mais antigas. As modificações que a Ucrânia possui não podem competir um a um em uma batalha aérea, diz Ignat. Precisamos de uma abordagem abrangente, pois o Su-35 é um jato relativamente novo. Isso inclui defesa aérea baseada em terra, sistemas de guerra eletrônica e, idealmente, um radar aéreo. Os radares a bordo de nossas aeronaves e mísseis Arar também são cruciais, acrescentou Ignat. Isso sugere que a Ucrânia não está encontrando uso para seus novos F-16S. Claro que não! Já vimos o quão eficazes foram os jatos que já recebemos. Ademais, a Ucrânia tinha ciência de que o F-16 não seria páreo para a aeronave mais moderna da Rússia, pois não fora desenvolvido com esse propósito. Tudo isso significa que a Ucrânia tem que continuar sendo inteligente sobre como usa seus F-16S. As novas chegadas permitem assumir mais riscos de ataque. Esses riscos devem focar nas posições terrestres e aeronaves russas, para as quais o F-16 é um contra-ataque perfeito. Com o tempo, a Ucrânia pode receber ou desenvolver modificações para tornar seus F-16 mais eficazes. Por enquanto, Putin tem razões para se preocupar. O aumento de F-16s torna a Ucrânia uma ameaça ainda maior para as forças já enfraquecidas da Rússia. E o pior para Putin é que a entrega em março não significa o fim disso. Mais F-16S estão chegando à Ucrânia de seus aliados europeus. Mas o que você acha da chegada de mais F-16 na Ucrânia em 19 de março? Como a Ucrânia usará esses novos caças para combater a agressão de Putin? Estamos prestes a ver F-16 devastando as forças russas ao longo das linhas de frente da guerra? Deixe seu comentário com suas ideias e inscreva-se no The Military Show para acompanhar as últimas notícias sobre a guerra na Ucrânia. Com novos vídeos diários, nos empenhamos em mantê-lo informado sobre conflitos militares globais. Agradecemos seu apoio.